Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu estava com 19 anos e a minha vida, estava um caos. Eu precisava desesperadamente de um emprego, qualquer um, mas ninguém me chamava. Olha, as empresas estavam começando a exigir currículos digitados no computador, mas eu mal sabia mexer em um e a cada tentativa de encontrar trabalho era frustrada e a nossa situação financeira estava indo de mal a pior. Na época, a única solução para fazer um currículo era ir até uma lan house. Mas para mim aquilo era um desafio imenso, porque além de não saber direito como usar um computador, eu mal tinha dinheiro para pagar o tempo que passaria lá dentro. Mas sem opção, eu fui até uma lan house perto de casa e expliquei a minha situação para o rapaz que atendia lá. E ele ficou com dó de mim. E além de me deixar fazer o currículo, ainda imprimiu as folhas de graça. E sabe, para me ajudar ainda disse que tinha um modelo de currículo pronto e que eu só precisava substituir as informações dele pelas minhas. Mas sabe de uma coisa? Como eu demorava muito para teclar e eu via que as pessoas estavam aguardando alguém sair para se sentar, eu fui rápida e mesmo sem saber digitar direito, eu dei o melhor de mim. E fiz às pressas e só troquei o meu nome, o endereço e o telefone para o número da minha tia, porque eu não tinha. O resto eu deixei tudo como estava. E o rapaz então imprimiu para mim os currículos e me desejou uma boa sorte. E eu comecei a entregar nas empresas. Olha, eu mal dormia de tanta ansiedade porque eu precisava muito de um emprego. A situação em casa estava tão crítica. A energia elétrica já havia sido cortada. Só tínhamos água quando íamos buscar na casa da minha tia. Mas o que mais me desesperava era a saúde da minha mãe. Ela tinha um problema grave no coração e qualquer esforço extra a deixava completamente exausta. E os pequenos serviços que eu fazia mal dava para comprar os remédios dela. Então, todos os dias eu pedia a Deus por um milagre. Olha, o problema era que eu não tinha nenhum curso e nem mesmo tinha conseguido terminar os estudos. Porque a fábrica onde eu trabalhava, que era de bairro, tinha horário para entrar, mas não tinha para sair. E como eu precisava daquele emprego, eu optei por trabalhar. E aí foi o meu erro, mas não adiantava mais chorar pelo leite derramado. O negócio era correr atrás do tempo perdido. Inclusive, assim que os meus currículos começaram a ser distribuídos, eu fui até a escola e consegui uma vaga no supletivo. Olha, eu senti como se as coisas estivessem começando a acontecer, porque eu estava com muita fé que o impossível iria acontecer e acabou acontecendo, porque eu recebi uma ligação de uma grande empresa para uma entrevista. E sabe, eu confesso que eu até chorei quando desliguei o telefone. Quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe a novidade, nós duas ajoelhamos e agradecemos a Deus porque aquilo significava uma chance real de mudar a nossa situação. Bom, e no dia da entrevista eu peguei uma roupa emprestada da minha prima, prendi o cabelo já que eu não sabia e nem tinha dinheiro para fazer uma escova. E então eu fiz o melhor que eu pude para deixá-lo bem ajeitadinho. E antes de sair eu fiz uma oração com a minha mãe.
e ela me desejou boa sorte, dizendo que Jesus já estava indo na frente. E mesmo sem ter toda a fé que ela tinha, sabe, eu recebi aquelas palavras como verdade e segui em frente. E quando eu cheguei para a entrevista, eu vi 2 rapazes esperando. Eles estavam bem vestidos, sabe? E assim, logo de cara, me lançaram um olhar que parecia dizer tipo, essa aí não tem chance. Mas eu não dei bola para eles, sabe? E assim como eles, também não deram chance para mim. Ficaram ali conversando entre si sobre viagens, roupas de marcas, perfumes e sobre o quanto gastavam todo fim de semana. Olha, a entrevista foi individual. Eles foram os primeiros. E quando chegou a minha vez, eu comecei a tremer de nervoso, mas eu não demonstrei. O rapaz da entrevista me informou que era o gestor da área e estava muito empolgado com o meu currículo, com o que eu tinha para oferecer. E eu, na minha inocência, claro, nem imaginei do que se tratava. E foi então que o gestor, o seu Damasceno, começou a falar sobre assuntos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Gente, naquele momento, um desespero tomou conta de mim e, sem pensar muito, eu interrompi a sua fala e, com a maior cara de pau, eu pedi para ver o currículo que ele segurava. E ele, sem entender nada, me entregou o papel. E sentada bem à sua frente, eu conferi os meus dados pessoais, tudo certo. Mas quando os meus olhos desceram para a parte de qualificações e formações, eu percebi que tinha me metido em uma enrascada. E foi aí que eu me lembrei que eu só tinha preenchido os dados pessoais e não mexi mais nada. E o pior ainda é que eu nem me preocupei em revisar o currículo antes de entregar. Olha, as minhas mãos começaram a suar e eu fui ficando pálida, tão pálida que ele percebeu e perguntou se eu estava bem, mas eu não conseguia nem responder, porque o desespero me travou e o seu Damasceno, notando o meu estado, se mostrou preocupado e foi até o filtro e voltou com um copo d'água. E assim, com gentileza, ele me entregou e pediu para que eu bebesse, garantindo que eu iria me sentir melhor. Mas eu não tinha como escapar daquela armadilha que eu mesma criei. E sabe, sem saída, eu tentei explicar o que estava acontecendo mesmo sem saber por onde começar. Eu estava toda atrapalhada, sabe? Falando coisa com coisa, chorando. E o seu Damasceno, notando meu desespero, pediu para que eu respirasse fundo e me acalmasse. E quando eu me acalmei, assim com paciência, ele me ouviu atentamente, sem pressa, deixando que eu colocasse os meus pensamentos em ordem. E eu falei toda a verdade. Contei que criei aquele currículo em uma lan house com a ajuda de um rapaz que trabalhava lá. E como eu não entendia nada de computador, ele me explicou assim por cima. Eu apenas seguia as instruções. Mas com a pressa e a fila de gente esperando para usar a máquina, eu acabei só mudando os dados pessoais sem revisar o restante. E deixei bem claro que eu nunca tive a intenção de enganar ninguém. E já que ele estava me ouvindo atenciosamente, eu aproveitei para desabafar. Expliquei que a minha casa estava sem água, sem luz, que a minha mãe era cardíaca e eu estava desesperada na busca de um emprego, porque às vezes até faltava o dinheiro do remédio. E contei também que havia voltado a estudar naquele mês porque antes a minha única opção era escolher entre trabalhar ou terminar os estudos. Olha, e eu precisei optar pelo trabalho para garantir a comida em casa.
E o seu Damasceno? O seu Damasceno só me observava sem interromper, apenas observando cada palavra que saía da minha boca. E nessa hora, o seu Damasceno ajeitou os óculos, se recostou na cadeira e com um tom sério, mas bem sério mesmo, ele disse que eu havia mentido no currículo. No entanto, reconheceu que ali pessoalmente eu fui completamente honesta, e isso já era um começo. E então ele disse que, por alguma razão, gostou de mim e ia me dar uma chance. Olha, não na vaga disponível, mas em um cargo de auxiliar, onde eu poderia aprender aos poucos. E eu saí daquela entrevista sem acreditar. Gente, eu havia conseguido um emprego e voltei para casa correndo, cheia de alegria, para contar para minha mãe que eu estava, empregada e que finalmente a nossa vida começaria a mudar para melhor. A empresa em que me contratou, ela era muito grande e todo mundo que trabalhava lá prosperava. E então nós também iríamos prosperar. E quando finalmente entrei na empresa, o meu coração estava a mil. Tudo era novo, as pessoas, o ambiente, até o cheiro do escritório. Olha, eu nunca tinha entrado num escritório como aquele. Para mim aquilo só existia em novelas. As pessoas bem arrumadas, sabe? Cada uma em sua mesa. E eu vi aquilo como uma grande oportunidade. Bom, o seu Damasceno foi quem me ensinou a fazer as coisas certas. E a primeira grande ajuda que ele me deu foi com o computador. Ele sabia que eu não tinha experiência com planilhas. E no início parecia que o programa de Excel estava falando, uma língua completamente diferente. Mas o seu Damasceno, com a sua paciência de santo, foi me ensinando aos poucos. Ele não se importava de repetir as coisas quantas vezes fosse necessário. E sempre dizia que não tinha erro e que eu iria pegar o jeito. Olha, eu me lembro que no começo eu ficava travada nas fórmulas. Eu achava que nunca iria conseguir entender direito. Mas ele, de uma maneira simples de explicar, ele me mostrava como transformar os números em informações úteis, como organizar os dados e, o mais importante ainda, como tornar tudo aquilo mais fácil e eficiente. E com o tempo eu fui ganhando confiança e o seu Damasceno me ensinou também a entender o sistema da empresa e como lidar com os diversos departamentos de uma forma mais estratégica. Olha, ele era mais do que um gestor, era o meu mentor. Alguém que não só me ajudava com o lado técnico, mas que também me passava uma visão de como me inserir e crescer dentro da empresa. Não era só sobre trabalho. O seu Damasceno também sabia ouvir, sabia quando eu estava preocupada, tanto dentro do escritório quanto na vida pessoal. E ele se tornou, sem dúvida, uma presença fundamental para mim. E sabe de uma coisa? O meu gestor também conseguiu que o pessoal do RH, que eu incluísse a minha mãe no convênio. E então ela pôde fazer o tratamento do coração certinho. Bom, um dia eu estava sentada no refeitório, terminando o meu almoço, quando o seu Damasceno chegou para almoçar com os outros gestores. Ele pegou a bandeja e, ao invés de se sentar com os colegas, ele veio até onde eu estava e perguntou se podia se sentar ali comigo. E eu respondi que sim, e a gente ficou conversando. E durante a conversa, ele me informou que na próxima semana eu iria subir para o outro setor, porque eu já estava pronta para aquilo. E na hora, eu tremi e pedi para que ele não fizesse aquilo, porque eu ainda achava que não seria capaz de dar conta. Mas ele
Ele me disse para parar com aquela bobagem, que eu já tinha aprendido tudo o que precisava, e me explicou que não conseguia mais segurar aquele cargo, porque o havia criado especialmente para mim, e que no setor dele não havia aquela função. E como eu ainda não tinha entendido direito, ele continuou explicando que, quando eu contei a minha situação, ele pensou: eu preciso fazer algo por essa menina. E foi aí que ele me deu um curso, algo que as pessoas que entravam ali já deveriam saber, e que para mim seria uma grande oportunidade de aprender e crescer. E eu me senti muito agradecida. Tempos depois, eu fiquei sabendo que o seu Damasceno era filho do dono da empresa. Mas ele nunca se comportou como um. Ele era diferente dos outros irmãos, sabe? Sempre demonstrando ser mais humano e acessível. E ao invés de se distanciar como muitos fariam, ele simplesmente se importava genuinamente com as pessoas ao seu redor e tratava todos com respeito e empatia. Bom, o seu Damasceno tinha 2 filhos e um deles acabou falecendo em um acidente. E isso deixou completamente destruído, sem vontade de viver, e abalado como ficou, deixou a empresa e se isolou em uma fazenda. E com o tempo perdemos o contato com ele. E tudo o que sabíamos sobre o seu Damasceno era apenas por boatos. Eu trabalhei na empresa por 12 anos e só saí dela quando eu recebi uma outra proposta de trabalho. E durante todo esse tempo eu aprendi muito, cresci e levei os ensinamentos do seu Damasceno comigo. Olha, não só no aspecto profissional, sabe, mas também no pessoal. Me casei e tive uma menina, a Clara, mas infelizmente a minha mãe faleceu antes mesmo do meu casamento. E eu precisei ser forte, porque a nossa conexão era profunda. Era mais do que mãe e filha, éramos amigas, parceiras em tudo. E sabe, perder ela tão cedo me deixou um vazio enorme. Mas ao mesmo tempo eu sabia que precisava seguir em frente, por mim e por ela, e por tudo o que ela me ensinou. Hoje, ao olhar para minha filha, eu vejo os traços, os gestos e até os sorrisos que me lembram a minha mãe. E é como se, de alguma forma, ela estivesse de volta.